Uma alegria falar para os irmãos nessa noite, agradecido pelo convite, a maneira como os irmãos, pastor Samuel, também o presbítero Gilmar nos convidou para este momento tão especial. Nós estamos lá na segunda igreja, ou congregação ainda, nós falamos lá segunda igreja, e nós estamos como quem sonha, esperando também a concretização e também fazermos o nosso templo lá. E é uma alegria chegar aqui e ver, o que foi feito, e esperamos que Deus continue abençoando ricamente esta igreja onde ela está plantada. Nós estamos trabalhando trabalho com a Missão Novas Tribos do Brasil há 30 anos. Eu e minha esposa está ali, a Valéria, nós temos 3 filhos. Nós somos da IPI de Santa Rosa de Viterbo. Nós crescemos lá Deus alcançou os nossos corações. Mas na final da década de 90, nós viemos para Jacutinga. Trabalhamos ali mais 15 anos. E fui diretor ali no Instituto Bíblico Peniel, professor ali na escola. E agora 4 anos que nós estamos na plantação da segunda igreja ali. Antes eu gostaria os irmãos já notaram que nós temos um costume, não é? Sempre falarmos assim, quando nós nos encontramos, falar um bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Então tem um grupo bem no centro-oeste, quando eles se encontram, eles usam uma palavra. E eu queria ensinar uma palavra indígena aqui para vocês, tá bom? Talvez 2 hoje. Quando chega e fala boa noite, eles usam o rapami. Então, se eu chegar e falar boa noite, rapami, vocês vão falar aham. Ok? Rapami? Pronto, aprenderam, uma palavra indígena aí, tá certo? Mas tem uma outra também, no outra etnia, que diz assim, um pouquinho mais difícil. Ele usa eré, direré, é o que vocês vão falar. Eu chego e falo aharaneitia, e vocês falam eré, direré. Falam eré, direré. Ok? Aharaneitia. Vocês sabem o que vocês falaram? Eu disse assim, eu vou embora, e vocês falaram, pode ir embora agora. Mas antes, eu gostaria que os irmãos tivessem paciência comigo, ok? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Nossa meditação nessa noite, neste texto de Atos 9, 31, pensando naquilo que Deus está fazendo aqui nesta igreja, neste lugar. Diz a palavra do Senhor: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Irmãos, quero nessa noite, sobre o tema aspectos de uma igreja saudável, quero falar com vocês sobre isso. A igreja em seu início, ela viveu dias de grande euforia. A igreja em Atos era assim, mas ela viveu também dias de intensa perseguição, grandes perseguições por parte do Império Romano, por parte dos líderes judaicos na época. Mas orientados e dirigidos pelo Espírito Santo, aqueles apóstolos que estavam ali, os novos seguidores, nós começamos a ver em Atos, desde o seu primeiro capítulo, segundo, quando desce o Espírito Santo sobre eles, nós vemos que a igreja cresce, a igreja se fortalece. A igreja teve suas quedas no seu início também. A igreja teve as suas frustrações ao longo da história. E quando olhamos para o presente texto aqui, este versículo, nós encontramos algo.
uma leitura atenta de Atos 9, nós vamos ver que do versículo 26 ao 30, nós vemos Saulo em Jerusalém e Tarso. Ele estava ali. Depois nós vamos ver do 32 em diante, Pedro em ação. Antes Paulo, depois Pedro, mas no meio se destaca o que estava acontecendo aqui na Judeia, Galileia e Samaria. O que Deus estava fazendo na igreja. Lucas, o escritor de Atos, de uma maneira muito rápida, ele muda. Ele desloca a sua narrativa da pregação de Saulo em Jerusalém, a sua viagem a Cesareia e Tarso, para o crescimento e a paz da igreja aqui. E quando nós começamos a ver, nós vemos aqui algumas cenas distintas, mostrando que, tanto antes como depois, alguma coisa estava acontecendo. Mas no versículo 31, há uma mudança. No versículo 31 fala da igreja. E queridos, pensando nisso, eu quero dizer, uma igreja saudável vive e sobrevive mediante o testemunho eficaz de seus membros. É assim que acontece com a igreja. A igreja vai viver, sobreviver mediante o testemunho eficaz da igreja, dos seus membros. E eu quero nessa noite, para que vocês depois falem assim, nossa, o José Marcos aí já está avançando meia-noite. Eu quero então já entrar aqui e falar sobre 3 aspectos de uma igreja saudável. Eu quero levá-los a pensar isso. Porque o que nós cantamos aqui faz com que a gente reflita se estamos vivendo como igreja mesmo. O primeiro aspecto de uma igreja saudável, irmãos, é o que nós vemos aqui. Ela tinha paz, mas também diz que ela se edificava, edificando-a. Então, a igreja, ela é edificada pelo Senhor, em primeiro lugar. Atos revela o quanto a igreja cresceu em meio à perseguição que se levantou contra ela. Antes Saulo perseguiu os cristãos, ele trouxe um terror sobre eles, devido a quê? Ao seu zelo, à sua dedicação, como um verdadeiro fariseu, submisso às autoridades judaicas. Assim era Paulo. Mas com a conversão deste homem, que nós começamos a ver ali, aquelas questões de ordem política, religiosa, houve uma mudança. Diz que havia paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E essa paz contribuiu para o seu crescimento. Quero dizer algo para os irmãos. O tempo está nas mãos de Deus. O governo está nas mãos de Deus. E as pessoas estão nas mãos de Deus, queira elas isso ou não. As pessoas estão nas mãos de Deus. Quem trouxe a edificação sobre a igreja não foi e não foram os apóstolos. Quem trouxe foi o Senhor. Quem vai trazer a edificação sobre essa igreja não será o pastor, presbíteros ou corpo diaconal. Será o Senhor. É a dependência no Senhor. Porque quando nós olhamos aqui, Jesus disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É o Senhor, não sou eu, não é você, mas é o Senhor quem edifica. E o texto aqui diz que a igreja tinha paz e edificava-se. Queridos, precisamos lembrar que todo esforço, todo trabalho realizado é para o Senhor. Às vezes nós queremos trazer para nós honra. Nós queremos às vezes trazer para nós algo que é o Senhor quem está produzindo. E o que nós vemos aqui? A igreja primitiva, ela acreditava firmemente na soberania de Deus. O que nós estamos passando agora, se você não cresce na soberania de Deus, você estaria entregando os pontos. Deus
está por cima de tudo aquilo que está acontecendo agora. E em seu plano perfeito, para o seu povo, Ele faz tudo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, e é bom a gente observar isso. Eles não permitiam que a fé na soberania de Deus anulasse a responsabilidade que eles tinham. Porque às vezes nós simplesmente falamos, não, Deus é soberano, Ele faz tudo, e aí nós cruzamos os braços. Também nós não podemos ir por outro lado, não é verdade? Quando o povo de Deus perde o equilíbrio e enfatiza excessivamente a soberania de Deus e também ou a responsabilidade humana, a igreja perde o seu poder. A igreja perde. E mais uma vez nós somos lembrados das palavras sábias de Agostinho. Agostinho diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore. Uma igreja que ora é uma igreja submissa ao Senhor. É uma igreja que se edifica, é edificada pelo Senhor, porque ela confia no Senhor. Nós estamos orando, crendo que Deus está por cima de todas as coisas. Ele está. O Senhor está. A fé em um Senhor soberano é um grande estímulo, queridos, para o povo de Deus continuar servindo quando as coisas ficam difíceis. E as coisas ficaram difíceis neste ano. Mas essa igreja cumpriu o seu papel. De maneira talvez que alguns aqui, se fossem dar o testemunho, falassem, olha só onde nós chegamos. Olhe como nós estamos, como nós conseguimos isto ou aquilo. Então, primeiro aspecto de uma igreja saudável, ela é edificada pelo Senhor. Segundo aspecto de uma igreja saudável, ela anda no temor do Senhor. A equipe de louvor cantou umas músicas aí que eu até parei de cantar. Porque eu falei assim, é isso mesmo? Este é o reflexo na minha vida? Eu estou vivendo dessa maneira? No ano 39, depois de Cristo, o imperador romano Calígula, que foi de 37 a 41, ele resolveu colocar uma imagem dele no templo de Jerusalém. Aquele homem que estava fazendo o que estava fazendo com os cristãos, ele faz isso. Aquela imagem dele foi colocada para que ela fosse adorada. E isto agitou tremendamente o povo judeu. Mexeu com as estruturas do povo judeu. E os cristãos? Quando a oposição cresce, quando o sofrimento e perseguição surgem, Deus continua ativo o tempo todo na igreja, irmãos. Continua. Mas às vezes nós começamos a pensar assim, como é que caiu o temor nos corações daqueles cristãos? A questão é, onde está Deus? Às vezes nós pensamos e perguntamos, onde está Deus? Na igreja tinha uma menininha, 3 anos, loirinha, sabe? Agora há pouco nós tivemos aqui, né? Criança subindo, né? E é bom. Tem crianças que estão passeando, é claro, aí alguns falam assim, segura esse menino, né? Segura essa criança, né? Eu estava pregando certa vez, e aí o filho de um presbítero veio correndo assim, eu estava pregando, ele subiu no púlpito, e aí, né? Eu peguei ele no colo, esperei o pai chegar, né? E fiquei ali com aquele garotinho. Anos atrás, aquela menininha que corria pela igreja, cabelos de anjo, cacheados, 3 anos, ela passou mal, os pais levaram para o hospital, e aquela criança não suportou e ela veio a óbito.
uma criança que os pais ficaram tremendamente sentidos por aquilo, mas aconteceu que no ofício fúnebre, naquele momento quando estava ali, os pais chegaram para o pastor e eles perguntaram assim: onde estava Deus que não salvou e não curou a nossa filha? Aquele pastor não sabia responder na hora, mas ele disse assim: quando eu souber, eu vou procurar vocês, eu vou conversar com vocês. Naquela semana, ele encontrou a resposta. Ele marcou um encontro com os pais, ele foi até a casa deles, e ele chegou lá e disse assim: a pergunta que vocês fizeram, onde estava Deus quando a sua filha faleceu? Eu tenho a resposta. Deus estava no mesmo lugar quando ele viu o seu filho, Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, por mim e por vocês. Onde está Deus? Onde está Deus na sua angústia? Onde está Deus no seu sofrimento, na sua ansiedade, na sua depressão, no seu querer entregar os pontos? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, irmãos. Ele não muda. A igreja experimentou isso através dos séculos. E aqui nós vemos que a formação espiritual de cada cristão e seu desejo de agradar a Cristo impulsiona para uma vida de seguir nos passos de Cristo. Mas acontece que às vezes nós esquecemos disso. Nós precisamos trazer à nossa memória: eu vou viver como ele viveu, eu vou agir como ele agiu, eu vou falar como ele falou, eu vou testemunhar como ele testemunhou do amor de Deus. É esse agir. O aspecto missional da igreja é resultado de uma ação que nos impulsiona para fazer aquilo que Deus deseja através das nossas vidas. Em tempos esses que nós estamos passando, muitas igrejas fecharam as portas dos seus templos, mas não fechou as portas de sua contribuição, do seu acolhimento, do seu apoio emocional, apoio espiritual, apoio social, dando cestas básicas, socorrendo, sabe? Às vezes, um telefonema mudou o rumo da história de uma pessoa que estava completamente apavorada. O temor ao Senhor fez com que a igreja vivesse de maneira diferenciada. O temor ao Senhor vai fazer com que você reflita sobre a vida que você tem vivido e vai pensar da maneira como tem vivido diante de um Deus santo, de um Deus que age de uma maneira na qual nós encontramos aqui em Atos. O temor ao Senhor levou Pedro e João, quando eles foram para o templo, para a oração da hora nona, às 3 da tarde. Pedro e João chegam ali, e no capítulo 3 de Atos nós começamos a ver um movimento. Este é o temor ao Senhor. Quando eles chegam ali, e aquele homem, como diz o texto aqui, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente para pedir esmola aos que entravam. Quando ele vê Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Mas a resposta de Pedro é: não tenho ouro, não tenho prata. O que ele tinha? Jesus. Essa é a resposta. Viveram extremamente na pobreza aqueles primeiros cristãos. Mas ele diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E quando olhamos para esse texto, nós vimos aqui o andar no temor do Senhor, e eu quero só destacar a salvação operada ali,
que reflete muito da nossa vida. Diz ali que este homem nasceu coxo, ele era coxo de nascença. Todos nascemos sem poder andar de uma maneira agradável diante de Deus, não é verdade? Quem aqui diz que nasceu e agora estou andando de maneira agradável? Nenhum. Adão, nosso antepassado, né, caiu e ele passou essa deficiência para os seus descendentes. Diz aqui que o homem era pobre. Como pecadores, estamos também o que diante de Deus? Falidos diante de Deus, incapazes de pagar uma dívida tremenda, irmãos. Incapazes. Este homem não estava no templo, ele estava fora do templo. Por mais perto que fiquem, todos os pecadores encontram-se longe de Deus. Está fora. E aquele homem foi curado totalmente pela graça de Deus, porque a cura foi imediata. Ela não aconteceu hoje, amanhã melhorou um pouco, não, foi imediata. Quando a salvação ela é operada de uma maneira eficaz. É na hora, no momento que eu creio. E aquele homem saiu ali andando, passou a andar, louvando a Deus. E depois mostra que ele era um cristão, porque ele se identifica depois com os apóstolos. A mudança está aí. Essa mudança precisa ocorrer também na igreja. O temor ao Senhor fez com que homens e mulheres vivessem em santidade de vida. Falamos muitas vezes sobre santidade, mas às vezes nós estamos fazendo coisas que seriam terríveis se alguém descobrisse o que fazemos, o que pensamos, por onde estamos andando. E como um missionário que ele estava diante de um hindu, e ele não conseguia pegar aquele homem em alguma coisa, até que de repente ele, espera aí. Esse homem, né, anda de uma maneira reta, faz isso, faz aquilo, mas ele diz assim: poderia ser projetado agora aquilo que se passa na sua mente e coração, naquele muro branco? Aí aquele homem falou assim: aí não pode. Uma igreja que vive no temor do Senhor, vive em santidade de vida. Isso é importante, irmãos. Paulo diz: para mim o viver é Cristo. O morrer era lucro, mas para mim o viver é Cristo. E o temor ao Senhor conduzirá o cristão a viver na luz e não nas trevas. Conduzirá para uma vida de dedicação e serviço ao Senhor, sem esperar qualquer recompensa, porque ele vive como servo. E este é um ponto importante. Mas por último, terceiro aspecto de uma igreja saudável, ela tem no Espírito Santo o seu auxiliador. É a ação do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo. Quem é que os ajudava? Quem é que os consolava diante de tudo aquilo que estavam passando? O Espírito Santo. Ele estava cumprindo a promessa feita por Jesus Cristo, que seria aquele que se colocaria do lado para auxiliar, consolar, ajudar. Mas agora o Espírito Santo estava neles. Atos tem sido chamado Atos do Espírito Santo, não é mesmo? Devido ao quê? Devido às ações sobre os novos convertidos. E aí eu tenho uma pergunta: como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Sabe, uma maneira muito simples. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, com quem você convive. Pergunte para o seu irmão, pergunte para o seu esposo, para a sua esposa. Ela sabe. Ela, né, ou ele vai saber se você está andando, o que falo, como ajo, tudo. Não tem como. Então, nós precisamos atentar para isso. Porque nós podemos fazer o seguinte, queridos:
Nós podemos vir para cá, nos reunir. Não dá para abraçar, né? Mas nós temos isso. Mas quando nós fechamos a porta de casa, nós mostramos quem realmente nós somos. Mas uma igreja que vive orientada, dirigida pelo Espírito Santo, vai mostrar. E eu quero dizer algo aqui para os irmãos. Falta isso hoje na igreja. A igreja consciente de quem é o Espírito Santo caminha sob o seu controle. Pois nada há que o Pai seja que o Espírito Santo não seja. Ela anda, ela vive, ela caminha. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o que nós encontramos ali? As marcas das ações do Espírito Santo nas pessoas ele vinha sobre alguém. Depois ele repousava sobre alguém. Ação do Espírito Santo. Mas também no Antigo Testamento diz que ele enchia alguém. E aí nós encontramos vários relatos sobre isso. Sobre a ação do Espírito, quero que você lembre. Nós não queremos um cristianismo frio. Não queremos um cristianismo intelectual, liberal, sem vida, vazio. Nós não queremos isso. Nós precisamos entender que as coisas de Deus, é o Espírito Santo quem ilumina mentes para entendermos quando lemos a palavra de Deus que Ele mesmo inspirou. Pode acreditar que algumas pessoas não leem a palavra de Deus e só vão ler só no domingo quando chegam na igreja? Pode acreditar nisso? Mas acontece. Acontece. Além de iluminar, o Espírito Santo mora em nós. Paulo disciplinava o seu corpo para não cair em pecado, para não entristecer o Espírito Santo, para não apagar o Espírito Santo. Porque às vezes nós começamos a nos sentirmos muito confortáveis, que essa igreja jamais sinta isso. Não se sinta confortável ao ponto de querer depender de si mesma, mas sim do Espírito Santo sobre suas vidas. Eu achei muito interessante sobre o mover do Espírito Santo. E quando o presbítero Gilmar, ele me deu o endereço daqui, eu fiquei pensando, né? Poxa, onde que é a segunda, né? Eu imaginava outra coisa. Viu, pastor Samuel? Né? Quando eu entrei, eu fiquei, sabe, uma alegria, né? Muito grande de ver a igreja, como ela está. E uma das coisas que eu tinha anotado aqui até, é quando o povo de Deus estava se preparando para construir o tabernáculo, e certamente, talvez vocês já tiveram estudo sobre tabernáculo. Eu dei por muitos anos a matéria de tabernáculo, tipos de tabernáculo. Mas quando eu olho e penso naquilo, eles começaram a dar de si mesmo uma contribuição. As mulheres chegaram a levar aquilo que era de bronze, né? E era onde era o espelho delas. Eles começaram a contribuir ao ponto que Moisés passou um pregão dizendo: basta, já temos o suficiente. O que é isso, irmãos? Isso é um coração liberal, liberalidade, espontaneidade para contribuir. 2 domingos atrás eu convidei um ex-aluno, ele trabalha com a etnia Yanomami, e ele veio falar para nós, dar um relatório. Eles estão um tempo de férias. Quando nós estávamos ali, depois de ter terminado o culto, o filhinho de 3 anos, acho que o Matias é 3 anos, né? Correu e o pessoal já tinha terminado. E puxando o pai, né? Pegou então e falou assim: pai, me dá aí, me dá o dinheiro, né?
Aí o pai tirou uma notinha de R$ 2. E o filhinho então de 3 anos pegou, saiu correndo, foi lá no gasofilácio e colocou a oferta missionária. Aquilo ali eu olhei e fiquei pensando, irmãos, nós gastamos mais com Coca-Cola do que com missões. Nós gastamos mais. Eu não vou. Se eu falar isso aqui, a minha esposa vai me bater, né? Então eu vou pular a parte aí, essa parte. Mas nós gastamos, né? Nós temos 2 cachorrinhos, né? Um pastor alemão e um golden. Mas na verdade a gente não gasta mais com pet, às vezes até com missões. Ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter isso, contribuir para aquilo que Deus quer. A igreja saudável tem no Espírito Santo o seu auxiliador. Eu tenho uma pergunta para vocês. Se você recebesse um papel agora aí, para que você escrevesse qual é o seu dom, o que você escreveria? Você sabe qual que é o seu dom? Pense naquilo que Deus te deu, para você usar para a glória do nome dEle nesta igreja, ou onde quer que você esteja. É uma bênção. Porque o que eu recebo, eu dou e participo de uma maneira natural, mas sob o controle dEle e ação do Espírito Santo. Quero terminar minha mensagem breve nessa noite. Uma igreja saudável vive e sobrevive mediante o testemunho eficaz dos seus membros. Nós vimos hoje alguns aspectos dessa igreja aqui em Atos 9:31. É edificada pelo Senhor, anda no temor do Senhor e tem o Espírito Santo como seu auxiliador. Queridos, caminhe no desejo de ver e perceber, através da sua vida, estes aspectos de conduta dentro dessa igreja. E eu quero fazer a seguinte aplicação, terminando. Quando eu digo que vivo para o Senhor, eu devo refletir, de fato, isso daí na minha vida. Eu estou vivendo dentro dessas verdades que nós falamos aqui ou não? Está sendo edificada pelo Senhor, andando no temor do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo. Nos embates dentro da igreja, como é que eu estou lidando quando as dificuldades surgem? Dificuldades nos relacionamentos, dificuldades familiares, situações difíceis dentro da liderança, situações difíceis na diaconia. Nós precisamos trazer isso. Que a igreja aqui cultive um relacionamento com Deus de tal maneira que as pessoas irão ver e a igreja refletirá para os de fora como ela está andando. E qual vai ser o resultado? Crescimento da igreja, por causa do testemunho eficaz. Que Deus abençoe ricamente suas vidas e os fortaleça para a glória de Deus. Amém? Herediré? Posso ir embora? Ok, Deus abençoe. Pastor? Nada
Amém.